O STF acredita que eles conseguem, através das ferramentas que eles possuem, impedir a aplicabilidade da Lei Magnitsky em território brasileiro, obrigando os bancos brasileiros a permitirem as contas dos ministros, a permitirem o recebimento do salário através dessas contas e tudo mais. Esse é o devaneio do STF. E eles só não começaram a utilizar essas ferramentas magníficas brasileiras contra a Lei Magnitsky porque o Lula pediu para puxar o freio de mão, dar uma segurada, porque ele estava pavimentando um caminho diplomático. E aí o Trump deu aquele aceno pro Lula, e aí basicamente o STF está muito tranquilo, apostando todas as suas fichas no caminho diplomático do Lula. Eles estão realmente acreditando que depois da reunião tudo vai se solucionar, e até mesmo a quebra da Lei Magnitsky para o Moraes. Mas as informações dos bastidores que eu vou mostrar para vocês são muito claras. Caso o Lula não consiga reverter as sanções, caso o Lula não consiga mudar as coisas pelo caminho diplomático, pelas conversas, eles vão para cima da Lei Magnitsky, obrigando os bancos a não seguirem a obrigação americana, a lei americana em solo brasileiro. Aí eu te pergunto, Floriano, eles podem fazer isso? Sim, eles podem criar qualquer lei aqui para os bancos brasileiros. Ok, mas eu te pergunto, como que eles vão fazer quando o Trump começar a cortar e quebrar o sistema financeiro brasileiro? Eu não sei qual que é a estratégia deles para esse segundo ato. O primeiro ato é domínio deles, podem realmente bloquear, multar, Banco Brasileiro pode fazer o que quiser. Mas como que eles vão fazer quando a Amazon derrubar, porque a maior parte do sistema financeiro brasileiro roda na AWS, que é uma empresa americana. Quando a Amazon cortar o servidor do sistema financeiro brasileiro, eles vão fazer como? É uma pergunta boa, não é mesmo? Mas, segundo as matérias, eles têm alto grau de confiança que eles conseguem quebrar a Magnitsky dentro do território brasileiro. É algo realmente surpreendente. Eu sei que você pode olhar para mim e falar assim, Floriano, eles não são tão burros. Eles não possuem tal capacidade de ignorância exponencial. Amigos, acredite, escute essa frase que falam que é do Einstein. A única coisa maior que o universo é a ignorância humana. E se você duvida disso, eu vou abrir o vídeo de hoje provando isso, que vai ser, a prova vai vir do presidente da Colômbia, eu já vou te mostrar. Ele fez algo que você olha e fala, ele não fez isso. Não, ele meteu essa mesmo, você vai ver, você vai ver. Em paralelo a isso, começou a expandir as possibilidades da onde vai ser a reunião com o Lula e cada vez fica mais tangível que vai ser uma reunião presencial. Obviamente que o Lula não aceitou reunião presencial no Salão Oval, mas tem várias possibilidades sendo levantadas, desde países, lugares em países neutros, até na casa pessoal do Trump, tá levantando várias possibilidades, mas a probabilidade de ser um encontro pessoal já começa a ser maior do que virtual. Isso é muito positivo, porque a gente pode resolver essa situação. E tem outro ponto também, saiu algumas conversas que o poder do Eduardo Bolsonaro está muito longe de estar diminuindo. E tem uma segunda matéria que eu vou mostrar para vocês aqui, que eu achei muito interessante, porque você consegue perceber a incapacidade do ser humano de deixar um ponto incompleto. Como assim, Floriano? A gente teve o aceno do Trump para o Lula e começou a sair um monte de especulação, reunião secreta, e um dos pontos dessa reunião secreta que estou falando que o ponto crucial, a faca que definiu tudo, foi o Joesley Batista. Eu fiz uma pesquisa bem aprofundada e não tem como você encaixar isso. Só reforça a incapacidade do ser humano de aceitar o desconhecido. E aqui eu sempre aceito o desconhecido. Eu acredito que aquela matéria que eu li para vocês da reunião secreta existe pontos de verdade. Eu acho que contribuiu, mas ainda existe algum ponto que não está explicado. Na minha explicação, o que eu especularia para esse ponto seria uma estratégia do Trump de realmente sentar com o Lula e colocar os panos na mesa falando, Lulinha, você precisa aprovar anistia, você precisa fazer isso, ou a gente vai ter que escalar a situação. E eu não quero fazer o seu mal, aí você vai lá e dá a diplomacia, falas diplomáticas, fala, Lulinha, e eu também tenho esse dossiê seu aqui de corrupção, que se você não for por bem, vai por mal. Qual que é a sua estratégia? Então talvez a reunião, que provavelmente vai acontecer em privado, possa ter esse tom, e em seguida tudo se resolva no Brasil e a gente encaminhe novamente para a democracia. Essa é uma possível especulação, mas eu vou mostrar tudo para vocês, então
curte o vídeo, se inscreve no canal, ativa o sininho e vamos começar com o pé direito. Essa aqui é a cena que comprova que a ignorância humana é sim maior que o universo. Presta atenção nas falas desse gênio. Las naciones del mundo entonces aportarán hombres y mujeres entrenados y armados para... Olha o que esse cara fala em Nova York. Presta atenção, olha o que ele falou. Petro causa polêmica em Nova York, Petro é o presidente da Colômbia, ao pedir que soldados dos Estados Unidos desobedeçam a Trump e ameaça criar exército pró-Palestina. O cara, eu vou reparar, eu sei que vocês não estão acreditando que eu não acreditei. Eu falei, não, o cara não meteu essa. Mas tem o vídeo, ele fala isso. Ele falou pro exército americano desobedecer o presidente americano e se unir a ele no exército pró-palestino. Um negócio desse tipo aqui, porque eu acho que é tão louco que eu nem sei se traduziram isso certo, tá? É tão maluco. Aí o que aconteceu? Isso aqui, tá? Isso aqui eu acho que seria tangível do Trump mandar prender o cara. Pra mim, mandar prender ainda estaria viável, mas não, Trump foi mais sensato, teve uma resposta rápida e já deu. Urgente, Estados Unidos revogam visto do Gustavo Petro após ele participar de protesto pró-Palestina em Nova York. Amigo, o ponto nem é participar do protesto, o ponto é essa besteira colossal, exponencial que esse cara teve a capacidade de falar em solo americano. Eu nem sei o que falar nisso, eu nem sei o que pronunciar. Aí eu te pergunto, aí eu falei pra vocês, o STF vai lá e ataca o Trump em solo brasileiro, vai lá e obriga os bancos a não seguirem a Magnitsky. Você realmente acha que o ser humano não tem a capacidade de fazer uma idiotice sem tamanho? Ela falou, o ser humano tem mais um cargo de liderança? Olha só. Esse é o presidente da Colômbia. Teve milhões e milhões de pessoas que votou nessa anta. Entendeu qual que é a racionalidade? Ou seja, não tem racionalidade. Então, pro STF partir pra cima, pra fazer uma loucura, acabar e quebrar, e a gente ter que ir pra rua realmente pra derrubar os caras no braço, não é impossível. Não é impossível, e aqui tá provado que não é impossível. Não é impossível porque a capacidade do ser humano de fazer besteira é gigantesca. E pelo que parece, só está sendo segurado o STF por causa dessa possível reunião que o Lula vai ter com o Trump. Essa é a especulação, a última especulação que tem. Eu vou mostrar tudo pra vocês e vocês vão poder tirar suas conclusões. Mas agora presta atenção que em paralelo, enquanto uns governos são completas antas, tem governos extremamente inteligentes. Aqui, ó. Esse aqui são carros, na verdade caminhões contratados pelo governo de Israel, que ficaram circulando em volta do prédio da ONU, ali por Nova York, com esse QR Code, Remember October 7, ou seja, 7 de outubro. O que aconteceu no 7 de outubro foi aquele ataque massacrento do Hamas sobre Israel. Eu fiz a péssima ideia, eu fui péssimo e eu resolvi acessar esse QR Code. Eu recomendo a vocês não acessarem. E aí eu acessei, beleza, ele avisa que são cenas pesadas e eu fui lá e cliquei em galeria. Amigos, não façam, é uma experiência não boa. Eu abri e fechei imediatamente, mas é algo muito... bem pesado, tá? Bem pesado. E aí, obviamente, qualquer anta que estiver apoiando o Hamas e fazendo pró-Palestina e tiver o mínimo senso de buscar a verdade e acessar esse QR Code, eu acho que o mínimo, se esse indivíduo for um ser humano, ele tem que mudar de lado ou, no mínimo, ficar neutro. No mínimo, largar o protesto. Porque as cenas que você vê nesse QR Code são cenas traumatizantes, meus queridos. Traumatizantes. Eles até censuram o rosto, mas eles deixam todo o resto bem exposto, tá? É realmente muito pesado, tá? É realmente muito pesado e realmente faz você pensar, caramba, tem seres humanos que têm a capacidade de saírem das suas casas para fazerem isso com outros seres humanos a troco de nada. A troco de nada. Eles não foram lá para roubar, eles foram lá realmente para causar dor em terceiros. Isso é muito pesado, tá? Agora, saindo do internacional, vindo pro nacional, olha o que o Derrite revelou sobre os narcoterroristas em São Paulo. Presta atenção. O secretário de Segurança Pública de São Paulo, Guilherme Derrite, disse hoje que o PCC tem um grupo de elite, foi a expressão que ele usou, e esse grupo é feito para matar autoridades no estado de São Paulo. Vamos ouvir.
O crime organizado, especialmente o PCC aqui, que tem mais legitimidade para falar, de uns anos para cá eles montaram um grupo dentro da organização criminosa chamado Restrita Tática. Esses indivíduos desse setor chamado Restrita Tática são aqueles que são treinados para realizar atentados contra a autoridade. Então eles passam por treinamento de diversos armamentos, enfim. Então, infelizmente é uma realidade. Verdade. Isso aqui é muito pesado. Isso aqui é extremamente pesado, o que justifica a atitude do Nicolas. Olha o que o Nicolas revelou aqui pra gente, presta atenção. E foi me oferecido essa relatoria e eu já estava trabalhando nesse texto, mas de primeira mão aqui, já deixo para cada um de vocês que essa semana estive com o capitão Derrite, que é o secretário de Segurança Pública de São Paulo. Ele me pediu esse projeto e eu, de forma bastante respeitosa e nobre, cedi essa relatoria para ele. É uma pessoa que já trabalha, né, contra o crime organizado há anos e eu não tenho dúvidas que está em... Eu falei que essa relatoria na mão do Nicolas seria explosiva, e realmente seria. Mas a gente tem que pensar o seguinte, a segurança física dele não sei se estaria tão segura. Porque como o Derrite acabou de falar, eles possuem um esquadrão para liquidar autoridades. E obviamente que a segurança do Derrite, que já trabalha contra o crime organizado em São Paulo, é muito maior e muito melhor do que a segurança do Nicolas. Ou seja, eu acho que fez total sentido o Nicolas passar esse projeto pro Derrite, porque isso geraria um risco à saúde dele, à integridade física dele. E querendo ou não, eu não falo pra diminuir ele não, acho que é um grande cara e ele fez a atitude mais sensata pra aumentar sua longevidade e pra ele conseguir causar mais impacto positivo ao país. Eu acho que o falecimento ou qualquer ataque contra ele não seria bom pro país. E eu não sei se ele possui uma equipe tão organizada assim de segurança para manter a sua integridade, a integridade da sua família, ele criando uma cruzada gigantesca contra o crime organizado e também abrindo a porta do país para o Trump conseguir agir de forma incisiva. Então eu acho que passar esse projeto para o Derrite fez muito sentido, mas eu não acredito que foi apenas porque o Derrite pediu. Eu acho que era de grande interesse do próprio Nicolas passar esse projeto para frente, devem ter aconselhado a ele nos bastidores, falando, Nicolas, você é um grande cara, você vai fazer um trabalho sensacional, vou adicionar ainda que seria o melhor personagem para ocupar esse cargo, mas eu não sei se você consegue sair íntegro disso, íntegro com a integridade física mesmo. E aí ele passa o projeto, eu acho totalmente boas coerente. Mãos. Da mesma forma, o delegado Ramagem também vem trabalhando e muito nesse texto, nessa relatoria. Quero deixar aqui meu agradecimento, né, ao trabalho do deputado federal, o delegado Ramagem, que inclusive hoje, né, sofre uma... Então ele se distancia disso, eu acho correto. Acho que ele pode fazer algum vídeo até pra ajudar e tal. Mas, cara, eu não sei se o Nicolas tem estrutura de segurança para entrar nessa briga, tá? Se ele for entrar, ele tem que ter uma estrutura de exército mesmo. E isso é bem perigoso, familiar, é muito pesado, tá? É muito pesado quando você entra nessa enseada. Eu mesmo comecei a diminuir muitos comentários sobre a questão do crime organizado aqui no canal, até por muito conselho de vocês daqui nos comentários, falando, pô, Florence, tá pesando a mão, cuidado, é perigoso e tal. Eu dei uma segurada porque realmente é pesado. O Brasil é muito mais dominado pelo crime organizado do que pelo nosso próprio estado, né? Agora presta atenção nesses comentários aqui que eu achei sensacional. Presta atenção aqui sobre a CPMI do INSS. E vou falar, essa CPMI do INSS está sendo sensacional. Isso aqui que foi feito no nosso país é um verdadeiro escândalo. É recorde de audiência no Senado. Quando o senhor percebeu que o senhor recebia recursos que tinham como origem descontos não autorizados pelos aposentados? Nunca foi minha responsabilidade fazer... A pergunta não foi essa. Quando o senhor percebeu? Perceber que eu recebi de desconto indevido? Sim. Após a operação, onde, ao meu ver, existe uma generalização equivocada. E atribuir que 97% das afiliações são fraudulentas, eu acho isso grave demais. Isso foi a Defensoria Pública e uma amostragem de 1.400, uma amostragem de 1.400. Pô, 1.400 pessoas, se você pegar uma amostragem de 1.400 pessoas aleatória em uma base 97% dá isso, beleza, talvez o número não seja 97, talvez seja 95, mas não vai ser muito diferente disso, isso é estatística, amigo, isso é estatística. Os que sentaram aqui a gente teve 10 pessoas até agora. Tudo bem, ok. A gente teve policial federal aqui, o senhor Bruno Oliveira, com medo de depor, um motivo secreto. A gente teve o senhor Rubens Oliveira, que foi seu funcionário, seu administrador, com medo, era nitidamente que ele estava envergonhado e com medo.
mas ele não tem o seu poder aquisitivo de contratar um advogado brilhante como o Dr. Kleber Lopes. Eu acompanhei na tribuna a defesa em relação ao deputado Chiquinho Brazão. É brilhante. Kleber Lopes é brilhante. O senhor contratou o Pelé da advocacia criminal, ao contrário do senhor Rubens, que mora no Guará e que estava aqui, era nitidamente, era constrangedor o medo que ele estava sentindo. Então a gente teve aqui uma defensora pública, a Patrícia Betim, com dificuldade de depor. A gente teve Eliane Vegas, da CGU, com dificuldade de depoimento. A gente teve José Carlos de Oliveira, com dificuldade de depor. E o senhor está muito confiante. O senhor confia numa advocacia de peso. O senhor confia nesse esquema aqui. Esse esquema aqui, ele dá de 10-0 no... Ele fez um esquema, olha, Não, é como Deltan Dallagnol. O senhor conseguiu unir pessoas do Senado, do Poder Judiciário, do Executivo. É muito recurso. Todo mundo que ele citou aqui, do Poder Judiciário Executivo, todo mundo querendo defender o Careca. E aqui ele faz uma inferência que é muito poder aquisitivo. Eu não acho que é sobre poder aquisitivo, tá? Eu não acho que o Careca tá pagando essa galera, não. O advogado, com certeza, mas não é sobre poder aquisitivo. É muito mais sobre não querer ser preso, porque se o Careca vai de arrasta, eu acho que ele leva uma galera de arrasta. Arrasta, não tô falando falecer, não. Tô falando de arrasta pra prisão, propor uma delação premiada a esse Careca. Eu acho que se propõe uma delação premiada ao Careca, nasce até cabelo, tá? Eu acho que nasce até cabelo nas cabeças colocar uma delação nesse Careca, hein? E salva o país. Só que, obviamente, tem toda essa galera aí trabalhando para conseguir evitar isso. E agora, amigos, o nosso querido Moraes vai ficando frágil, ó. Juiz auxiliar de Moraes deixa STF após sanção de lei Magnitsky pelos Estados Unidos. Eu falei isso na live ontem, mas eu precisei reforçar, porque vai fazer sentido nos próximos passos que a gente vai mostrar aqui agora, tá bom? Presta atenção nessa colocação aqui, eu mostrei isso aqui no vídeo de ontem, só que agora tem uma colocação da UOL e tem um comentário do cara aqui, de um comentarista da UOL, que é esquerdista, que eu discordo dele, mas eu gostaria de mostrar para vocês o ponto de vista da UOL, em seguida eu vou colocar o meu ponto de vista. Presta atenção. Que tá também vindo aí, a Mônica Bergamo publicou ontem na coluna dela uma informação de que está neste momento acontecendo uma articulação por parte do Eduardo Bolsonaro, né, que o pai tá bravo com ele, mas eu acho que ele quer trazer um presentinho pro pai para de repente se o pai ficar mais animado com ele, quer trazer Donald Trump para visitá-lo na prisão domiciliar dele, e eles estão fazendo essa articulação. A viagem estaria sendo articulada pelo Eduardo Bolsonaro e pelo... Eu sei que tem alguns indivíduos falando que o Eduardo Bolsonaro desmentiu isso. Amigo, se o Eduardo Bolsonaro tivesse negociando isso e não tivesse fechado, ele não vai falar que tá fechado, ou que tá falando, ou que vai dar hipótese. O Paulo Figueiredo, por exemplo, quando foi questionado, ele não quis se pronunciar, tá? Ou seja, na teoria, ele não queria nem tomar decisão se ele ia negar ou não. Então pode existir a possibilidade ainda, na minha humilde concepção. Pelo apresentador Paulo Figueiredo, que tem amplas conexões com os setores lá do governo Trump. Até o Fábio Van Gatten, que é um parceiro, foi ministro, atua como um pouco atuava, né, como assessor, depois ele saiu, postou uma mensagem no X falando sobre essa hipótese do encontro de Trump com Bolsonaro. Você acha, professor Cláudio Couto, que o Donald Trump viria ao Brasil para visitar Bolsonaro na prisão domiciliar? Eu acho pouco provável, né? E mesmo que ele se arriscasse a vir, eu queria ver se o Alexandre de Moraes autorizaria essa visita, né? Será? Eu acho pouco provável. Ainda mais agora, né? Depois de todo... Tá bom, a hipótese que ele vai levantar aqui é que o Moraes nunca autorizaria. Beleza, não autoriza, aí o Trump vai falar assim, o Bolsonaro é refém do Alexandre de Moraes. Olha que coisa linda. Eu não posso nem visitar o Bolsonaro, porque ele é um refém do Estado brasileiro. Ou melhor, da ditadura brasileira. Você quer melhor narrativa que isso? Se o Trump tivesse a certeza, na minha opinião, se o Trump tivesse a certeza que seria negado, ele faria o pedido, esperaria a negativa do Moraes e depois estamparia em tudo. Moraes é refém da ditadura brasileira. Ditador Moraes. Entende? É jogada de marketing, ou seja, eu acredito que ele permitiria até por pedido do Lula e tudo mais. Mas eu acredito que esse movimento acontecer é difícil, não acho provável. Eu acho que pode estar tentando fazer isso, mas eu acho pouco provável que aconteça de fato.
E não acho que o Moraes negaria. Eu não acho que o Moraes negaria, porque daria uma de refém no mundo que seria muito pesado, tá? Mas dito isso, vamos seguir, ó. Presta atenção que agora mais um visto foi revogado. Tem que revogar mesmo. O governo aqui dos Estados Unidos revogou o visto da presidente do PSOL, Paula Corradi. A informação foi publicada nesta sexta-feira pela colunista Mônica Bergamo no jornal Folha de São Paulo. A própria Paula confirmou também o fato em suas redes sociais. Segundo a dirigente, ela recebeu um e-mail do consulado americano em São Paulo informando da revogação do visto. Mas se ela é do PSOL esquerdista, é extrema esquerda, quer ir para os Estados Unidos fazer o quê? Vai para Cuba, pô. Vai para Venezuela, ajuda lá o povo. Enviou documentos tentando reverter a situação, mas o cancelamento do visto foi mantido. Paula é presidente do PSOL, Partido Socialista. É tão bizarro. O Partido Socialista quer ir para os Estados Unidos pra quê? Porque ela tem visto, ela não devia nem ter visto, entendeu? Eu acho bizarro como o esquerdismo é acéfalo. Porque com um cara hipócrita, é tão hipócrita. Tava lá Erika Hilton, o negócio da pobreza, não sei o que, andando com bolsa de 30, 40 mil reais. Aí ela era pró-negro, pró não sei o que, mudou o cabelo, mudou tudo. Ou seja, cara, é muita hipocrisia, mas vamos seguir. Lula e Trump avaliam o encontro em território neutro após tensão diplomática. E tem essa especulação em território neutro, mas tem mais especulação na casa de Mar-a-Lago, lá nos Estados Unidos. Essa especulação mais forte, por sinal. E temos aqui, ó, Joesley Batista para presidente. O Mário Sabino, ele pegou e fez essa matéria, onde ele cita que realmente o que tendeu a fazer o Trump pegar e mudar de ideia e fazer aquelas revelações na ONU, segundo ele, foi o Joesley Batista. E aí eu li toda a matéria, eu entendi, e aí eu fui avaliar que ele faz uma especulação que o Joesley Batista foi o cara que conseguiu deixar a celulose isenta. Também é uma associação com pouco fundamento. Eu fiz a minha pesquisa, essa IA aqui é a IA do Elon Musk, que é a IA do Grok, aqui, até a mais cara que tem no mercado é essa aqui, e na minha opinião é a melhor também, tá? Fiz a pergunta, Joesley Batista possui grande influência no Trump? Ele tem histórico de proximidade? Eu li aqui, a resposta dele é muito clara, não. Aí em seguida eu peguei e fui validar o ponto que ele usa ali naquela matéria. E sobre a taxação da celulose, ele influenciou na redução? Não há evidências. E aí que ele cita os pontos e tal, não existe evidência e ele não conseguiu zerar o imposto da JBS que ele queria. Ou seja, esquece, eles estão querendo preencher uma lacuna informacional. Existe uma lacuna informacional que é o porquê que o Trump fez um aceno tão forte pro Lula. Foi um aceno forte. Foi um aceno de falar, o Lula, química, não sei o quê. Foi um aceno muito mais forte do que o esperado por todos, até pelo próprio Lula. Tanto que você vê o que ele fala, ele parece estar com a cara de apaixonado. Ele mesmo se surpreendeu. Mas o porquê? Ninguém sabe. E aí eles ficam inventando, eles ficam adicionando coisas para tentar justificar algo que eles não sabem. Aqui eu vou deixar, não tem uma definição, a gente tem algumas especulações, mas esse buraco ainda está aberto, tá? Existiu a pavimentação, sim, a pavimentação contribuiu para fechar a lacuna. Existiu alguma coisa do Joesley? Talvez sim, mas a parte grande ainda é presente para explicar tudo. Não tem uma explicação. Talvez em algum momento apareça, mas por enquanto não apareceu. Seguindo, Alexandre de Moraes manda desbloquear contas de filha do Oswaldo Eustáquio. Isso aqui não é um passo para trás à toa. Também temos esse ponto aqui, ó. Deputado que apoiou o Bolsonaro vai relatar processo contra Eduardo. Ou seja, muito provavelmente vai ser uma relatoria a favor do Eduardo Bolsonaro, que deve adiar ou talvez até impedir a cassação dele e a perda do mandato, que estão tentando muito fazer. Agora vamos entender o ponto de vista do STF, a coragem do STF para ir para cima do Trump. Presta atenção. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Luiz Roberto Barroso, avaliou que existem basicamente duas alternativas à Suprema Corte em relação a todo esse tarifaço que foi imposto então ao Brasil e principalmente as sanções que foram impostas aos 8 ministros do Supremo Tribunal Federal e em especial ao ministro Alexandre de Moraes, relator de todos os processos relacionados ao ex-presidente Jair Bolsonaro, ele que foi penalizado então com a Lei Magnitsky, aquela que acaba bloqueando bens e contas bancárias eventualmente existentes nos Estados Unidos. O que Barroso afirmou então é que pode haver um recurso judicial nos Estados Unidos, que ainda está sendo avaliado, mas que prefere uma solução política para esse caso. Então, Barroso afirmou que sim, pode tentar reverter essas questões relacionadas então às sanções dos ministros do Supremo Tribunal Federal,
inclusive pela via judicial lá no próprio. O Barroso aqui tá no modo passivo. A informação que vem da Daniela Lima já é bem diferente. Mas antes da informação da Daniela Lima, vem reforçando o encontro do Lula com o Trump. Uma das possibilidades, está se vendo algumas possibilidades. Está se cogitando a propriedade do Trump na Flórida, Mar-a-Lago. Então, seria um campo que é do Donald Trump, então é na Flórida, nos Estados Unidos, mas não teria aquela superexposição da Casa Branca. É um lugar que seria, não diria neutro, mas seria algo mais seguro, mais íntimo. Essa é uma das possibilidades. Menos formal, talvez. Menos formal. O medo do Lula é ser exposto na Casa Branca chamando de corrupto e ele não vai ter onde enfiar a cara e não vai ter como provar que é mentira, entendeu? Essa é a grande realidade. Essa aqui é a grande realidade. Em Mar-a-Lago não vai ter tanta câmera, não vai ter tanta mídia, então essa é a estratégia é clara, tá? Ele não tem medo do Trump atacar ele não tem medo de nada disso. O medo é ser exposto, o medo é passar vergonha. E essa aqui é a última especulação, tá? A especulação mais forte, mais provável de todas as especulações é que vá ser na Casa de Mar-a-Lago. Porque eu vi várias fontes citando isso e a discussão no Twitter com alguns indivíduos com alta credibilidade falando também nisso. Mas não está definido. Não está definido nem que vai ser físico, mas também é o mais provável. Estão debatendo vários lugares do mundo, inclusive esse aqui é o mais provável. Agora, vamos para as colocações da Daniela Lima. Presta atenção. A decisão sobre país estrangeiro que incida no Brasil tem que ser validada pela Suprema Corte. Então não adianta os bancos daqui quererem operar no Brasil seguindo determinação estrangeira não validada pelo Supremo. Grosso modo, o que ele está dizendo é, para bloquear o Supremo inteiro, para impedir o ministro de receber salário, como chegaram a dizer, você vai ter de ter autorização do Judiciário do Brasil, senão não vai fazer. Isso que o Flávio Dino falou, que para bloquear, para seguir a Magnitsky, o STF tem que autorizar no Brasil. Então, são dois caminhos, ambos belicosos, e que o Supremo não gostaria de percorrer nesse. O primeiro caminho é o caminho da diplomacia do Lula. Se não der certo, ele vai para o segundo caminho, que é esse do Flávio Dino. E está apostando tudo nessa conversa que Luiz Inácio Lula da Silva deve ter com Donald Trump na semana que vem. Ou seja, o que eles dizem aqui? Muito simples e direto ao ponto. Eles falam que caso a conversa do Trump com o Lula não dê certo, eles vão para cima dos bancos e vão mandar não seguir a Magnitsky. O que vai acontecer se os bancos não... Eu acho que os bancos vão decidir não seguir a decisão do Flávio Dino, a decisão do STF. Mas caso eles não decidam, simplesmente quebra o sistema financeiro brasileiro. Simples, simples. E o STF tá com muita fé na conversa do Lula, tá? STF vê luz, elogia Lula e retoma debate interno sobre penas a golpistas. Exatamente. Mas mais ou menos, meus amigos, mais ou menos. Porque eles retomaram, mas eles não estão escalando, eles não estão dobrando a aposta como sempre fizeram. O Moraes não dobrou a aposta após as sanções contra a esposa. Ele começou, na verdade, a dar passos para trás, como mostrei para vocês no caso da filha do Eustáquio. Ou seja, até hoje é a primeira vez que o Moraes não dobra a aposta. Até hoje é a primeira vez que o Moraes não dobra a aposta. Ou seja, parece que sentiu a porrada. Mas por algum devaneio, eles estão muito esperançosos nessa conversa. Eu acho que a conversa tende a ser boa, assim, para o Brasil como um todo, mas eu não acho que o Trump vai largar o Bolsonaro, eu não acho que o Trump vai tirar sanções sem conseguir nenhuma reversão de caminho para a democracia no país. Eu não acredito, e ainda falo mais, eu não acredito que o Trump aceite entregar nada grande sem a devolutiva da cabeça do Moraes. Eu acho que o grande pedido do presidente Trump vai ser a cabeça do Moraes. E pelo que tudo indica, o Lula está disposto a entregar a cabeça do Moraes para diminuir taxação e resolver o conflito com os Estados Unidos. Obviamente que não vai ser só a cabeça, vai ser a cabeça e a anistia. Eu acho que isso poderá acontecer. Dito isso, curta o vídeo, se inscreva no canal, ativa o sininho que daqui a pouco sai mais um vídeo para te informar e a gente salvar o país em 26. Um abraço!